Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Martins, do canal Martins Textual, e hoje eu estou aqui para dar aí algumas dicas gramaticais para vocês. Vamos falar hoje sobre um tema muito importante que cai recorrentemente nos concursos públicos, que é dentro da área de sintaxe, tá certo? Hoje vamos falar, então, aí dos tipos de sujeito, tá certo? Sujeito, esse termo essencial da oração, juntamente aí com o predicado, que é o outro termo essencial, nós temos aí ah, essa parte tão importante de uma oração, que é o sujeito e o predicado, certo? E o sujeito, predicado, nós falaremos em outra aula. E o sujeito, pessoal, qual seria a definição para sujeito? Aí nós temos várias definições para sujeito, né? Inclusive, algumas são conflitantes e entram aí em alguns questionamentos entre os linguistas, os gramáticos, mas nós podemos dizer, pessoal, que o sujeito nada mais é do que o termo, né? Então, podemos dizer que é o termo sobre o qual declaramos algo. Então, isso pode ser aí uma definição para o sujeito. Também podemos dizer, pessoal, que o sujeito aí é o termo com o qual o verbo concorda, concorda em número. Quando eu falo de número aqui, né, pessoal, eu estou falando de singular e plural, e também em pessoa, tá certo? Então, aí, o verbo vai concordar com o sujeito em número e pessoa. Quando eu estou falando de pessoa, estou falando das pessoas gramaticais, as pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira, certo? Então, aí, juntando singular e plural, eu tenho primeira pessoa do singular, eu, segunda do singular, tu, terceira do singular, ele, ela ou você, mesmo que se refira aí à segunda, ao interlocutor, os verbos são conjugados na terceira. A primeira do plural, nós, ou a gente, na informalidade, separado. Vós, que até cai-se em desuso, da segunda do plural. E a terceira do plural, eles, elas ou vocês. Mesmo caso do você, só que agora no plural. Então, o sujeito, pessoal, ele vai fazer essa concordância, inclusive, é de onde vai surgir o assunto de concordância verbal, tudo bem? Então, aí é o termo com o qual o verbo concorda em número e pessoa. Bem, sabendo disso, pessoal, nós podemos aí analisar o que nós chamamos de tipos de sujeito. O que é isso, pessoal? Tipos de sujeito, que é o que realmente cai aí, né, nos concursos públicos, né? Então, aí, tipos de sujeito. Quais são os tipos de sujeito que nós temos? E é isso que nós veremos na aula de hoje, né? Então, aí nós temos um sujeito que é chamado aliás, que está dentro aí do que nós chamamos de sujeitos determinados, certo? E dentro dos sujeitos determinados, nós vamos ter três, tudo bem? Nós vamos ter aí o sujeito que é chamado de determinado simples, temos o sujeito que é determinado composto, e temos o sujeito que é determinado, antigamente, na minha época, né, se chamava de oculto, tá certo? Mas hoje ele recebe outros nomes, como sujeito implícito, tá? Implícito, sujeito subentendido, também recebe o nome de sujeito desinencial, certo? Por conta aí das desinências verbais, falaremos sobre isso.
ou também chamado de sujeito elíptico, certo? Então, você pode encontrar aí, tanto nas gramáticas quanto nos concursos públicos, com todos esses nomes, tá bem, pessoal? Então, esses são sujeitos determinados. Por que sujeitos determinados, pessoal? Porque esses sujeitos aqui, o simples, o composto e o culto, eles podem ser determinados na oração, certo? Seja pelo contexto ali, eles estão, de certa forma, aparecendo mesmo o oculto, tá certo? Vamos entender por quê. Até mesmo o oculto, ele está implícito, ou seja, ele não aparece, mas ele está ali. Eu consigo percebê-lo pela desinência verbal ou até mesmo pelo contexto em si. Então, esses são os chamados sujeitos determinados. Temos um outro tipo, que é o sujeito indeterminado. E aí nós vamos entender como nós podemos indeterminar os sujeitos, né? Esse sujeito que, embora exista, ele não é identificado, nem mesmo pelo contexto, tá certo? E temos também as famosas orações sem sujeito, ou seja, orações de sujeito inexistente. Inexistente. Que loucura que é essa, né? Sujeito inexistente. Uma oração cujo sujeito não existe, né? Então, como seria isso? O sujeito não é um termo essencial? Bem, essas são as discussões polêmicas da gramática, mas sim, existem orações que, por apresentarem verbos impessoais, nós vamos entender o que é isso, não têm sujeito, por isso são chamadas de orações sem sujeito ou orações com sujeito inexistente. Tudo bem? Então, vamos entender cada um deles, pessoal. Vamos começar, então, falando aqui desse primeiro tipo aí, vamos falar dos determinados, vamos falar então do sujeito simples. Sujeito, ele é determinado, não podemos esquecer, e simples. Por que que ele é simples, gente? Quando nós estamos falando aqui desses sujeitos determinados, nós estamos nos referindo ao núcleo, tá certo? Núcleo do sujeito. E o sujeito determinado simples é aquele que vai ter apenas um núcleo. Então, núcleo único. Ele só tem um núcleo, tá certo? Como assim só tem um núcleo? O que é núcleo? A gente pode fazer aí uma associação com a biologia, né? Também sou graduado em ciências biológicas, além de letras. Então aí, na biologia, nós sabemos que o núcleo de uma célula é aí a parte mais importante da célula. Não que as outras não sejam, né? Mas é onde está o material genético, né? De toda a informação genética de um ser, né, o DNA, RNA, etc. Então, aí, a mesma analogia nós podemos fazer com o núcleo do sujeito. O que seria isso? A parte mais importante do sujeito e que geralmente é composta por substantivos, mas pode também ser uma palavra substantivada, por derivação imprópria, podem ser aí outras classes nominais também, certo, pessoal? Então, temos aí o núcleo do sujeito sendo único, um único núcleo, para o sujeito determinado simples. Vamos ver um exemplo? Olha só. Joana foi à minha casa ontem. Bem simplesinho aqui, na ordem direta. Então, para classificar o sujeito, o que nós fazemos? Nós vamos, primeira coisa, encontrar o verbo. Então, aqui foi, certo? Pretérito perfeito do indicativo do verbo ser. Encontramos, então, o verbo. E para o verbo, nós perguntamos: quem foi à minha casa ontem? Então, quem foi? A Joana foi. Então, se eu respondo que a Joana foi, lembra, ó, o verbo, ele concorda em número e pessoa com o sujeito. Terceira pessoa do singular, Joana, ela. Terceira pessoa do singular. Então, tá tudo bem. Essa aqui é o sujeito. Ou até mesmo é o termo sobre o qual eu declaro alguma coisa. Quem foi à minha casa ontem? Joana. Então, aqui temos o sujeito. Aqui só tem uma palavra, e é Joana, um substantivo próprio,
Consequentemente, eu tenho um núcleo, tá certo? Um núcleo. Mas e se eu tivesse aí uma oração bem maior, né? Vamos ver aqui se eu dissesse assim, o Rio, São Francisco é perigoso. O Rio São Francisco é perigoso. Então, vejamos aí, pessoal. O Rio São Francisco é perigoso. Vou encontrar o verbo, aqui está, o verbo ser, no presente do indicativo, né? Terceira pessoa do singular. Então, quem é perigoso? Sobre qual termo eu estou declarando isso? Ora, o Rio São Francisco. Tudo isso daqui, gente, é o meu sujeito, tá certo? É, inclusive, o termo sobre o qual eu declaro algo e também o termo que concorda aí com o verbo em número e pessoa, terceira pessoa do singular. Se eu for substituir por uma pessoa do discurso, por uma pessoa gramatical, o Rio São Francisco, seria pelo quê? Seria por ele, né? Ele é perigoso, então terceira pessoa do singular, perfeitinho. Bom, mas aqui eu tenho muitas palavras, né? Que eu tenho uma, duas, três, quatro palavras. Como que eu vou saber qual é o núcleo desse sujeito? Ora, eu estou falando sobre quem especificamente? Eu estou falando sobre o rio. Então, o rio, gente, é que vai ser aí esse meu núcleo do sujeito, tá certo? Então, aí, um núcleo, tudo bem? Se tem um núcleo, sujeito determinado simples. E o que, que vão ser essas outras palavrinhas? O. Ora, o se refere a Rio. E São Francisco? São Francisco é o nome do rio. Então, é uma característica do rio, também se refere a ele. Nós vamos ver em outras aulas que são os adjuntos adnominais. Tanto o é um adjunto adnominal de rio, e São Francisco também é um adjunto adnominal. Alguns autores vão chamar de aposto, né? É um tipo específico de aposto, mas outros podem dizer também que é adjunta de nominal, tudo bem? De qualquer forma, são termos acessórios. Bem, então isso daqui é o que nós chamamos de sujeito determinado simples com um único núcleo. Agora vamos falar, pessoal, do sujeito composto. Então, aqui, sujeito determinado ainda, composto. Composto. Como que eu vou ter um sujeito determinado composto? É aquele que, ao contrário do simples, vai ter dois ou mais núcleos. Bem simples, né? Dois ou mais núcleos. Então, agora eu vou ter duas ou mais palavras substantivadas, substantivos, etc., que são aí a parte mais importante do sujeito. Tudo bem? Então, vamos ver aqui, ó. Marcos e Daniel são amigos. Uma oraçãozinha assim bem simples, né? Com um predicado nominal. Então vejamos aqui. Vamos encontrar o verbo são, o verbo ser na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Então eu vou perguntar: quem são amigos? Então sobre quem que eu estou declarando isso? Ora, são amigos o Marcos e o Daniel. Os dois são amigos, não é? Porém, quais são as partes mais importantes? São duas. Tanto o Marcos é importante, quanto o Daniel é importante. Por isso, os dois são amigos, né? Se eu for substituir isso daqui, viraria eles, tá certo? Por isso que está na terceira pessoa do plural aqui, tudo bem? O verbo. Então, também temos aí terceira pessoa do plural neste sujeito. Mas vejam, precisa ter dois ou mais núcleos, Marcos e Daniel. Não é porque o verbo está no plural. Aqui o verbo está no plural porque eu vou ter dois ou mais núcleos, tá certo? Então, vai, consequentemente, estar no plural. Porém, se eu passasse aqui, por exemplo, para eles, já não seria mais sujeito composto, seria o sujeito simples, porque eu só tenho um núcleo, tá certo? E o verbo continuaria no plural. Se eu disser assim, os grandes espetáculos da festa estão parados. Os grandes espetáculos
da festa estão parados. Estão, está no plural. O verbo estar em terceira pessoa do plural. Mas quem estão parados? Os grandes espetáculos da festa. E aí eu tenho apenas espetáculos como o núcleo. Eu não tenho mais de um núcleo. Então vai ser sujeito simples, porém com o verbo no plural. Para ser composto, precisa ter 2 ou mais núcleos, tá certo? Como tem aqui, Marcos e Daniel, ó. Núcleo 1, núcleo 2. Tudo bem? Então, se eu falar Caldas, Poços de Caldas e Varginha são cidades muito prósperas. Quem são cidades muito prósperas? Caldas, Poços de Caldas e Varginha. Então, são 3 núcleos, consequentemente, sujeito composto, tá bem? E, por último, aqui dentro dos sujeitos determinados, eu tenho o chamado sujeito determinado oculto, que atualmente vem sendo chamado mais aqueles outros nomes que eu mostrei para vocês, né? Como sujeito elíptico, né? Elíptico, ou até mesmo sujeito implícito, ou até mesmo desinencial. Vamos entender o que é isso, pessoal? Se eu digo assim, ó, farei um bolo para você. Ou até mesmo iremos ao parque amanhã. Vamos lá, pessoal. Primeiro vamos encontrar o verbo nessa primeira oração, né? Então aqui farei, farei é o verbo. Vamos ver o da segunda, ó. Iremos. Então farei, né? É o quê? Quem farei? Quem farei? Né? Quem farei um bolo para você? Eu. Só pode ser eu. Mas apareceu esse eu, ele não apareceu, não é? Eu sei que ele está ali. Eu sei que ele está ali, mas ele não aparece. Como que eu sei que só pode ser eu? Não poderia dizer nós farei, porque não haveria uma concordância, correto? Então o verbo ele concorda, o sujeito concorda com o verbo em número de pessoa. Então vejam, o verbo ó, farei, farei. Quem farei? Eu. Primeira pessoa do singular. É por isso que aqui eu vou colocar primeira pessoa do singular. É por isso também, pessoal, que nós dizemos que é um sujeito desinencial, por conta da desinência do verbo, né? Esse morfema final, aqui, esse morfema verbal, número pessoal, que vai nos dizer que só pode ser eu. Assim como aqui embaixo, ó, pessoal, iremos. Quem iremos ao parque amanhã? Iremos. Olha este morfema verbal, é uma desinência número pessoal, é uma desinência de primeira pessoa do plural, tá certo? Quem iremos? Eu iremos? Não. Nós iremos, tá certo? Então, nós iremos, primeira pessoa do plural. Como que eu sei que isso aqui é um sujeito desinencial? Por conta da desinência número pessoal. E por que ele também é chamado de elíptico? Por conta da figura de linguagem que se chama elipse, não é, pessoal? O que é uma elipse, pessoal? É uma figura de linguagem, tá certo? Figura de linguagem. Quem se lembra aí o que é de... Opa! Linguagem. Quem se lembra aí o que é elipse, figura de linguagem, coloca para a gente aí nos comentários, tá certo? Vamos aí relembrar o que é a elipse, né? Se eu contar aí para vocês, fica aí muito fácil, né? Mas vejam só que eu consigo subentender, não aparece, mas eu consigo subentender pelo contexto que só pode ser nós, não é? Então, por isso que também é chamado de sujeito elíptico. Tranquilo, pessoal? Então, aí, falamos de todos os sujeitos determinados. Agora vamos falar do quarto tipo, que agora é o sujeito chamado de sujeito indeterminado. Indeterminado.
indeterminado. Como o próprio nome já diz, né, ó, este prefixo aqui de negação é aquele sujeito que não pode ser determinado. A sua identidade não pode ser determinada pelo contexto, sua identidade não pode ser determinada ali pela frase que está sendo colocada. Então, como seria esse sujeito indeterminado? Na língua portuguesa, nós temos duas formas de indeterminar aí o sujeito, tá certo, pessoal? Quais são essas duas formas? A primeira delas é colocar o verbo na primeira pessoa do plural, na terceira, perdão, na terceira pessoa do plural, né, que é aí o eles, tá? Conjugando com eles, elas, vocês. Ou também fazendo o quê, pessoal? Colocando o verbo na terceira pessoa do singular, tá? Ele, ela, você, que é aí o pronome reto que nós utilizaremos para conjugar, mais a partícula de indeterminação do sujeito, né? Ou índice de indeterminação do sujeito. Quem que é esse índice de determinação do sujeito, gente? É a partícula C, tá? Que não é sempre aí que o C vai ser índice de indeterminação do sujeito. Apenas quando ele estiver com verbos intransitivos ou verbos transitivos indiretos, tá certo? Mas aí é esse C que nós utilizaremos, como o nome já diz, para indeterminar o sujeito. Vamos ver exemplos? Olha só. Se eu digo assim, ó, roubaram meu celular. Roubaram meu celular. Ai, meu Deus, roubaram meu celular. Eu sei quem roubou meu celular? Eu posso até saber, mas eu não sou doido de acusar sem provas, né? Então, como que eu digo se eu não sei exatamente, se eu não tenho certeza, não quero identificar com clareza, eu vou colocar na terceira pessoa do plural o verbo. Olha lá, roubaram. Vejam este finalzinho, essa desinência, número pessoal, né? De quê? De terceira pessoa do plural, tá certo? Ah, eu sei que são eles, mas eu disse quem são eles? É o João, Francisco, José, a Maria, a Sebastiana? Não, eu não disse. Então aqui eu estou indeterminando o sujeito. Pode inclusive ser uma única pessoa. E eu estou dizendo roubaram meu celular para não identificar exatamente, tanto porque eu não quero identificar, ou até mesmo porque eu não sei identificar, eu não sei quem é. Então, eu coloco aí na terceira do plural, e o sujeito, então, vai ser chamado de sujeito indeterminado. Tá certo, pessoal? Outra forma é colocar o verbo na terceira pessoa do singular, mais o índice de determinação do sujeito, que é a partícula C. Como que seria isso? Se eu digo assim, ó, pessoal, precisa-se de ajuda. Precisa-se de ajuda. Quem precisa de ajuda? Ah, eu precisa-se? Não tem como. Nós precisa-se? Não tem como. Ele, ou ela, ou você, precisa de ajuda. Eu não posso falar ele, ela ou você precisa ser. Este ser, então, pessoal, é como se ele pegasse esse ele, ela ou você e trouxesse para depois aí do verbo de uma forma indeterminada. Eu não quero dizer exatamente se é ele, se é ela, se é você, e nem quem é ele, quem é ela ou quem é você. Então eu uso este pronome, essa partícula aqui, se, para indeterminar o meu sujeito, tá certo? Indeterminar o sujeito. Tudo bem? E aí vejam que o verbo, ó, precisar, ele é um verbo transitivo e indireto. Por quê? Quem precisa, precisa de algo. E o de é uma preposição, né? Então, quando o verbo
ele precisa de uma preposição para o seu complemento, nós dizemos que ele é um verbo transitivo indireto. E se o ser está com esse verbo transitivo indireto, ele vai ser um índice de indeterminação do sujeito. Tranquilo, pessoal? Então, tudo bem até aí? Agora vamos falar, então, do... e como que eu faço para não confundir sujeito determinado oculto com sujeito indeterminado? Porque eu poderia falar ali que no roubaram, são eles. Quem roubaram? Eles. Então, pela desinência verbal, eu não posso dizer que seria eles? Então, é sujeito oculto? Bom, então vamos falar aí, interessante, né? Lembrar aí dessa diferença, então, entre sujeito determinado, oculto, versus sujeito indeterminado. Versus sujeito indeterminado. Como que eu vou fazer essa diferença, né, pessoal? Então, tudo vai ser relacionado aos referentes. Aos referentes, tá certo? Então, se eu tenho aí referentes que já foram mencionados no contexto aí do meu gênero textual, onde eu estou produzindo aí esses enunciados, né? Como nós vamos saber? Se já houve menção a estes sujeitos, a esses indivíduos, e aí agora eu não quero repeti-los, eu vou utilizar o verbo apenas para me referir a eles, sem que eu cause uma redundância, uma repetição desnecessária aí no meu texto, tá certo? Então aí eu tenho um sujeito oculto, que ele está determinado. Eu consigo saber quem é, qual é a identidade, tá? Já se eu não fiz referência alguma no contexto sobre esses referentes, né, do verbo, então eu não posso dizer que ele está determinado oculto, eu vou dizer que ele está indeterminado, tá certo? Que eu não sei a identidade deles. Então, se eu digo assim, ó, José e Maria são casados. Qual é o sujeito aqui? O verbo. Quem são casados? José e Maria. Então, sujeito determinado composto, certo? Beleza, dois núcleos, ó. Núcleo 1, núcleo 2, beleza? Agora, ponto final. José e Maria são casados. Vieram aqui ontem solicitar o letrinho, o divórcio. Ai, 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 hein? Vieram aqui ontem solicitar o divórcio. Quem vieram? Quem vieram? Olha o verbo aqui, né? Da primeira oração aqui, deste período. Vieram aqui ontem solicitar o divórcio. Aqui já é outra oração, tá, gente? Então aí, quem vieram aqui ontem? Eles, né? Eles vieram. Mas quem são eles? Eu sei quem são eles? Ou é um eles que eu não posso identificar? Ah, eles, gente, são José e Maria. Eles vieram aqui ontem, né? Como que eu sei? Ó, vieram, terceira pessoa do plural, eles. E quem são eles? Posso determinar? Posso. José e Maria. Tranquilo? Pelo contexto eu consigo entender. Então, aqui eu tenho o quê? Um sujeito determinado oculto, tá certo? Agora, e se eu digo assim, ó, pessoal, fizeram uma bagunça. Fizeram uma bagunça na minha vida. Fizeram uma bagunça na minha vida. Quem fizeram uma bagunça na minha vida? Não sei.
né? Ai, fizeram uma bagunça na minha vida. Pode ser, né, o destino, sei lá, né, um ser em que você acredite, ou até mesmo pessoas específicas, mas que não foram mencionadas. Então, eles fizeram, mas quem são eles? Eu não sei. Eu não sei quem são eles. Então, não há identificação. Eles não estão identificados, né? Não estão identificados. Se eles não estão identificados, que sujeito que eu vou ter aqui, pessoal? Um sujeito indeterminado. Tá certo? Indeterminado. Por quê? O verbo está na terceira pessoa do plural, mas eu não sei identificar quem são eles que fizeram uma bagunça na minha vida. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho aí nessa diferença? Deixem aí nos comentários se vocês estão entendendo tudo direitinho. E por último, né, nós temos aí a classificação do nosso quinto tipo de sujeito, que é aquele sujeito meio doidão, né, que sai aí dos conceitos, né, da gramática, que é o sujeito, apesar de ser um termo essencial, um sujeito inexistente, sujeito que não existe. Então, se não existe sujeito, o que existe nessa oração? Predicado. Quer dizer, então, que o predicado é mais fundamental que o sujeito, né? Se nós formos ver direitinho. Então, o sujeito aí inexistente, pessoal, o que vai ser esse sujeito inexistente? É aquele que não existe. Onde? É aquele que não existe na oração. Tá certo, pessoal? É aquele que não existe na oração. E por que ele não existe na oração, gente? É inexistente, é o prefixo de negação, aquele que não é existente na oração. Uma oração sem sujeito. Por quê, gente? Porque é formado por verbo, esse predicado é formado por verbo impessoal. O que é um verbo impessoal, gente? É um verbo que não admite pessoa, ou seja, não admite sujeito. Mas de onde que veio isso? Veio lá da sua origem. Veio de uma razão etimológica desses verbos, tá certo? São alguns verbos específicos de alguns contextos que nós vamos ver aí quais são, tá certo? Então, o verbo impessoal, na maior parte das vezes, ele vai ficar aí na terceira pessoa do singular. Ele não vai para o plural, tá certo? Vai ficar na forma neutra do verbo, que é essa forma aí de terceira pessoa do singular, uma forma aí mais, né, objetiva, impessoal, tudo bem? Quais são aí esses casos, né? O primeiro caso, pessoal, de verbo impessoal é o verbo haver. O verbo haver é sempre que o verbo haver vai ser impessoal? Não, pelo amor de Jeová, não é toda vez. É apenas quando ele tiver sentido, ideia de que, gente? De existir ou de acontecer. Então, quando eu puder trocar este verbo por existir ou por acontecer e as suas formas conjugadas, nós vamos dizer que haver é um verbo impessoal e, consequentemente, ele não tem pessoa, ele não tem sujeito, ele não faz concordância, ele fica, então, na sua forma neutra, que é a terceira do singular. Tudo bem? Na sua forma impessoal. Então, aí, por exemplo, se eu disser assim, ó, houve ou houveram, houveram, opa, houve ou houveram, eita, houveram, houve ou houveram acidentes nesta rodovia. Houve ou houveram acidentes nessa rodovia? Vamos ver. Então, como assim acidentes nessa rodovia, né?
Existiram acidentes, aconteceram acidentes, né? Fica mais claro. Então, se eu posso trocar este verbo haver por acontecer, aconteceram acidentes, quer dizer que este verbo haver é impessoal. Se ele é impessoal, ele jamais poderá ir para o plural. Ele vai ficar, então, na terceira pessoa do singular. Tá certo? Terceira pessoa do singular. Houve acidentes nesta rodovia e nunca houveram. Havia ou haviam muitos alunos nesta sala hoje? Existia ou existiam muitos alunos nesta sala hoje? Então, se existia, eu posso trocar por existir? O verbo existir é pessoal, ele concorda, assim como acontecer. Mas se eu posso trocar o haver por existir, o haver é impessoal. Ele não vai para o plural. Então, havia muitos alunos nesta sala hoje, ok? Outra forma, pessoal, é o verbo ter ou o verbo haver, mais o haver, tá certo? Que é mais formal, quando se referir a tempo decorrido. Então, aqui, havia ou haviam 200 anos que eu não falava com você. Bom, 200 anos que se passaram, então nunca poderá ir para o plural. Então, havia 200 anos, aí uma hipérbole, né, um exagero, havia 200 anos que não falava com você. E não falava com você. Outro verbo impessoal, né, o haver, sentido de tempo decorrido, tempo passado, tá? Ó, tempo passado. E com o tempo passado, ele fica impessoal, é uma oração que não tem sujeito. Outra forma, pessoal, é o verbo ser. O verbo ser indicando o tempo. Ele, eu vou fazer um asterisco aqui para vocês, por quê? Porque ele é bem peculiar. Enquanto os outros não podem ir para o plural, né, por não ter sujeito, ser verbo impessoal, ele é o único que pode fazer uma concordância diferenciada. Ele é um verbo que faz concordância com o predicativo do sujeito, embora não tenha sujeito, né? Mas tudo bem. Então, se ele faz uma concordância com o predicativo, ele pode ir para o plural também. Se eu digo assim, por exemplo, vamos dizer aqui, são que horas? São que horas agora? São que horas agora? Vejam que o verbo ser está indicando tempo, né? Horas, e ele está indo para o plural, tá certo? Então, aqui nós temos um verbo impessoal, não tem sujeito. Será que o sujeito é horas? Não, não tem sujeito, simplesmente assim, tá certo? Vejamos outro aqui, ó, verbos que indicam fenômenos da natureza, fenômenos meteorológicos, fenômenos da natureza. Como seria isso, gente? Se eu digo assim, por exemplo, né? Choveu muito ontem. Qual que é o verbo, gente? Choveu. Pretérito perfeito do indicativo, né? Choveu, beleza. Quem choveu? Vamos perguntar para o verbo, né? Para achar o sujeito. Quem choveu? A chuva? Não. A chuva não choveu, né? A chuva é apenas o resultado, é o produto, né? Da precipitação. Então, quem choveu? Ninguém choveu. Apenas choveu. É um fenômeno. A chuva, o chover, né? Chover é um fenômeno da natureza, que em sentido denotativo vai aí nos dar um verbo impessoal, tá bem, pessoal? Então vai ser um verbo impessoal. Porém, cuidado, que se ele estiver, aqui ele está no sentido, ó, denotativo, né? Sentido denotativo, que é o sentido literal, é o sentido comum, corriqueiro, certo? Deixa eu ver. Agora, se estiver no sentido figurado, esse fenômeno da natureza estiver no sentido figurado, as coisas mudam, tá? Então, por exemplo, choveram vaias naquela
apresentação. Choveram vaias naquela apresentação. Então, quem choveram? As vaias. As vaias choveram naquela apresentação. Porque esse não é o sentido literal de chover, não é? Aqui eu estou falando que, né, vieram muitas vaias, foram muitas vaias. É no sentido aí de hipérbole, né, de exagero. Então, eu tenho aqui um sentido figurado, tá certo? Sentido conotativo. Se é no sentido figurado, aí este verbo, ele passa a ser um verbo pessoal. Se ele é verbo pessoal, ele tem sujeito. E qual que é o sujeito? Vaias. Ah, mas o sujeito tem que vir antes do verbo? Não. Aqui nós temos uma ordem indireta da oração. O sujeito ele está posposto ao verbo. Ele está depois do verbo. E tudo bem até aí. Tá joia, pessoal? E aí, por último, nós temos o verbo estar, indicando aí temperatura ou clima. Então, é verão na serra. Opa, é o verbo estar, né? Então, aqui, está muito quente, muito quente, hoje. Quem está muito quente hoje? Não tem sujeito. Está muito quente hoje. Ah, é o quente? É o hoje? Não, claro que não, né? Hoje é advérbio de tempo, né? Quente é um predicativo, tudo bem? Então, não temos aí um sujeito, tá bom? É uma oração sem sujeito, que é o verbo estar, indicando temperatura ou clima. Isso também vale para o verbo ser, né? Como eu disse, por exemplo, é verão na serra. Como assim? Quem é verão na serra? Não tem sujeito, tá bom? Então, tanto o verbo ser quanto o verbo estar, indicando temperatura, clima, ou até mesmo aí estações do ano, tá certo? São verbos impessoais. Tranquilinho, pessoal? Então, bora fazer o exercício para praticar. Vejam aí. Preencha a segunda coluna conforme o código estabelecido na primeira. Então, aqui, primeira coluna, segunda coluna. E assinale a alternativa correta de acordo com essa relação. 1, sujeito determinado simples. 2, sujeito indeterminado. 3, sujeito desinencial, implícito na terminação verbal. 4, sujeito paciente. E 5, sujeito inexistente. Eu não falei de sujeito paciente, porque nós não entramos em voz passiva ainda, isso é tempo para uma outra aula. Tudo bem? Mas vamos lá, dá para fazer aqui o 4, a gente estabelece depois, né, aí por eliminação. Então, vamos pelo que a gente conhece, né? Então, este primeiro aqui, ó, era um mistério curioso aquela vida. Quem era, né? Quem era um mistério curioso? Quem era um mistério curioso? Será que é sujeito oculto? Claro que não, né, gente? Será que é um sujeito indeterminado? Óbvio que não. É um sujeito que está, vejam só, posposto ao verbo aquela vida. Aquela vida era um mistério curioso. Nossa língua é magnífica, nós podemos fazer essas inversões sintáticas, né? Então aí temos aí, ó, este sujeito posposto. E qual é o núcleo desse sujeito? É aquela ou é vida? Bom, aqui vida é o substantivo. Então, ela será o núcleo, tá certo? Então, se eu tenho um núcleo explícito aí determinado, qual é o sujeito? Sujeito determinado simples, ok? Segundo, vamos ver aqui. No auge da rebelião, houve um tiroteio de 15 minutos entre policiais e bandidos. Opa, opa, opa. Vi o verbo haver, eu já paro e penso. Né? Vi o verbo haver, houve, pretérito perfeito indicativo. Eu já fico receoso, né? Por quê? Porque ele pode ser um verbo impessoal. Então vamos lá, se ele estiver no sentido de existir, de acontecer ou de tempo decorrido, ele vai ser impessoal. Houve um tiroteio de 15 minutos. Né? Aconteceu um tiroteio de 15 minutos. Posso substituir? Posso. Então, sim, ele é um verbo impessoal. Se ele é um verbo impessoal, é uma oração que não tem pessoa, que não tem sujeito. Então, uma oração de sujeito inexistente. 5.
Então, aqui, 1 e 5, eu já elimino a A, já elimino a B, já elimino a C e fico com a D e a E. Olha como que é legal em concurso, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Quando se dispõe de força interna, vive-se melhor. Né? Então, quando se dispõe... Quem dispõe? Não sei. Vive-se melhor. Quem vive melhor? Ele, ela, você. Mas está com C, né? Olha lá. Está com C. Está com C. Esses verbos estão com esse Czinho. Quem dispõe, dispõe de alguma coisa. É um verbo transitivo indireto, igual precisa-se que nós vimos, né? E o vive-se, quem vive, vive. É um verbo que não precisa de complemento. É um verbo intransitivo. Então, vejam só. Esse C é um índice de indeterminação do sujeito. É um IS. E esse daqui, mesma coisa, é um IIS. Índice de indeterminação do sujeito. Ou até PIS, né? Partícula de indeterminação do sujeito. Então, pessoal, o que, que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter um sujeito indeterminado. 2. Tudo bem? O verbo está na terceira do singular, junto com a partícula C. Terceira do singular, junto com a partícula C. Tranquilinho? Então, 1, 5, 2, já matamos. Então, aí, ó. Fecha a conta e passa a régua. Tá certo? Então, olha lá, 1, 5, 2, 4 e 3. O 4 é sujeito paciente, ó. Corrigiram-se os artigos foram corrigidos. Está aí na voz passiva sintética. Isso aqui não é um índice de determinação do sujeito, é um pronome passivador, a gente vai falar disso quando falarmos aí de vozes verbais, tá certo? Esse aqui é o sujeito posposto e é um sujeito paciente, sujeito de voz passiva, que na verdade receberia a ação do verbo se estivesse na voz ativa. Então, aqui 4. E por último, nem quererá despejá-lo imediatamente. Nem quererá despejá-lo. Quem quererá? Quem nem quererá despejá-lo? Você, né? Ele, ela, não quererá despejá-lo, tá certo? Então aqui o que sobrou para nós, né? O sujeito desinencial aí implícito na terminação verbal 3. Tá certo, pessoal? Claro que tinha um texto, né, que daria para você ver exatamente qual era a identidade né, desse sujeito. Quem nem quererá despejá-lo imediatamente? Alguém que foi mencionado no texto. Não trouxe o texto porque era muito grande. Tá certo, galerinha? Então aí ficamos combinados aí sobre os tipos de sujeito. E se tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários. Não se esqueçam, por favor, de dar aí o seu like para o vídeo, se inscrever no canal para que mais conteúdos sejam produzidos para vocês. Tudo bem? Então, muito obrigado aí e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.